Olá, prezados irmãos em Cristo, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo para o canal e mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre o Apocalipse e nós fizemos sobre a carta à igreja aos Efésios e hoje nós vamos fazer a mensagem sobre a carta à igreja de Esmirna. Nós vamos ler aqui o Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8, que diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos e irmãs, aqui a mensagem está falando sobre o pastor e a igreja de Esmirna. Jesus já introduz a mensagem dizendo: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Jesus ele se coloca como o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega. Ele se coloca como primeiro e derradeiro, o que foi morto e reviveu. Olha o que ele fala. Ontem nós falamos sobre o pastor da igreja de Efésio, né? O que ele fez na sua bondade, das suas obras, e o que ele estava deixando de fazer. Foi repreendido pelo Senhor. E aqui Jesus está dizendo ao pastor da igreja de Esmirna: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que significa esta tribulação de 10 dias? Muitas pessoas arriscam em falar algumas colocações sobre o que significa, né? E uns batem o martelo, diz que é isso, mas ninguém pode dizer. A Bíblia não diz certamente o que foi esta prova de 10 dias, esta tribulação de 10 dias. Nós sabemos que foi uma tribulação que passou num tempo curto, apenas 10 dias. Foi passada esta tribulação. O que me chama a atenção, irmãos, é que ao anjo da igreja de Esmirna, ao pastor da igreja de Esmirna, não teve nenhuma repreensão. Nas outras igrejas, com exceto também a Filadélfia, todas têm repreensão. Na de Esmirna, aqui como é a mensagem de hoje, não tem. Muito pelo contrário, ele diz que ele sabe da tribulação e da pobreza que aquele pastor e aquela igreja passavam. E esta tribulação de 10 dias, e esses judeus que blasfemam, mas eles não são judeus coisa nenhuma, Jesus classifica eles como sinagoga ou congregação, igreja de Satanás. Possivelmente, não posso afirmar, possivelmente esta tribulação de 10 dias foram perseguições que a igreja, o pastor e aquela igreja de Esmirna, os crentes fiéis, os cristãos passaram, porque estes judeus que Jesus diz que eles são sinagoga de Satanás, provavelmente eles aderiram ao sistema político romano e agora eles começaram a acusar, a caluniar os crentes que não queriam aderir a esse sistema. Isso nos traz uma alusão à perseguição
que os crentes sofrerão na grande tribulação, aqueles crentes que não subirem no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas dizem que não haverá uma outra chance, mas a Bíblia diz sobre o tratado da besta, e o número 666 será marcado na testa e na mão direita, e fala que os que não fizerem isso, eles não poderão comprar nem vender. Possivelmente, nesse período de perseguição à igreja de Esmirna, no tempo do Império Romano, que a igreja foi perseguida. Você que é cristão, que lê, é estudioso da Bíblia, sabe dessa passagem, que a igreja foi perseguida. Os primeiros cristãos foram cerrados, eles foram mortos ao fio da espada, queimados vivos, outros jogados nas arenas onde fazia as lutas. Os lutadores, os gladiadores, então nas arenas, eles colocavam os crentes lá dentro e soltavam os leões para serem devorados, servindo de espetáculo para aquele povo. Então a igreja do primeiro século foi muito perseguida. E aqui a igreja de Esmirna não é a exceção. Aqueles falsos judeus, e Paulo diz, nem todo de Israel é israelita. Aqueles judeus que não queriam, que eles eram inimigos do cristianismo, haja vista, Paulo sofreu muito, né? Ele diz assim, perseguições de falsos irmãos, perigos entre falsos irmãos. A igreja foi muito perseguida. O próprio Paulo, ainda quando ele, na seita do judaísmo, ele perseguia a igreja do Senhor, quando ele teve o encontro, lembra? No caminho para Damasco, que Jesus se encontrou com ele, se encontrou com Jesus, e Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, os cristãos do primeiro século eram muito perseguidos, muitos foram mortos. Hebreus 11 vai falar dos mártires, né, da igreja. E esses judeus aqui, esses crentes aqui da Esmirna, foram muito perseguidos. Provavelmente eles foram proibidos até mesmo de participar da economia da cidade, de comprar, vender. Então eles foram o quê? Ficando pobres. Eles tinham tribulação e, em consequência da tribulação, eles foram ficando pobres, ao ponto de, tipo assim, de ter racionamento no alimento. E por isso que o pastor diz, eu sou pobre. E Jesus disse para ele, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Rico de quê? Da graça de Deus. Porque quem tem a graça de Deus tem riqueza. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que falte o alimento, que falte a veste, que falte o calçado, que falte a moradia, que falte a saúde, que falte até mesmo a liberdade de se expressar como cristão, mas tendo Jesus no coração, não falta nada. Então aquele pastor e aquela igreja, mesmo na tribulação, na perseguição, ele se mantinha fiel a Deus, fiel à sã doutrina, e ele incentivava aquela igreja, eu creio que de pequeno número, ele incentivava aqueles poucos cristãos a se manterem fiéis à sã doutrina. E Jesus vai dizer para ele, olha, não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, não eram todos, alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Um pequeno espaço de tempo, mas uma tribulação. Foram ali, quem sabe, confinados a um ambiente para adorar a Deus ali em secreto. Eu comparo que ele está sendo como está sendo hoje a Bolívia, aquele ditador, não, Evo Morales, impedindo de se propagar o evangelho. Na América Latina está sendo assim, na América do Sul, alguns países querem implantar no Brasil também a proibição de pregar a palavra de Deus, e ali em Esmirna eles foram proibidos. E eles se sentiram pobres, quem sabe até negando de comprar ou vender. Será que isso diz alguma coisa a respeito do período que vai ter do número 666, do sinal da besta, que não pode comprar nem vender?
se não aderir ao tratado? Porque estes judeus que Jesus está falando que eles não são judeus coisa nenhuma, mas são sinagoga de Satanás, eu imagino que eles aderiram ao sistema político partidário do sistema do Império Romano. E eles começaram agora a caluniar, perseguir aqueles crentes, aquele pastor com aquela igreja. E já disse, olha, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. E uma tribulação de 10 dias. Aí ele diz assim, olha, sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Como foi uma perseguição literal, e não podemos explicar como, mas aconteceu, mas também é uma mensagem profética para os dias futuros, quando Jesus está alertando que no tempo presente, para que sejamos fiéis até a morte. Portanto, meu irmão, minha irmã, não negue a tua crença, não negue a tua fé. Seja fiel até a morte. Quantas pessoas cristãs estão negando a sua fé? Negam por causa de uma novidade, negam por causa de alguma coisa lançada na moda, nega Jesus por causa de um filme, por causa de uma novela, negam Jesus por causa de uma novidade, por exemplo, de um modelo do visual, nega Jesus fracassando na fé, deixam de congregar, deixam de servir a Jesus por uma pequenina coisa que o inimigo sutilmente oferece. Então essa pessoa está deixando de ser fiel. E o Senhor está dizendo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, e por um poucochito de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá da fé. Ou seja, mesmo em perseguições, nós estamos vivendo num mundo que vive no caos. O próprio Jesus disse, o mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha só, ter ânimo no meio da aflição. Está faltando o alimento? Tá, mas cante louvores, tenha ânimo. Está tendo enfermidade? Tenha ânimo. Está sendo rejeitado pela sociedade? Tenha ânimo. Está sendo rejeitado pelos teus colegas de trabalho, pelos colegas do colégio? Está sendo rejeitado pelos colegas lá da empresa? Está sendo rejeitado pelos teus vizinhos, até mesmo pelos teus parentes, pelos teus familiares, por causa do nome de Jesus? Tenha bom ânimo. Seja fiel até a morte, se for preciso, e Jesus dará a coroa da vida. Foi o que ele alertou ao pastor da igreja de Esmirna e à congregação. Sejam fiéis até a morte. Aí depois ele finaliza assim. Como eu disse no primeiro vídeo da igreja de Efésios, aos Efésios, eu digo assim hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, mais uma vez o recado de Jesus. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Só vence quem? Quem luta. Quem está de braços cruzados, que não luta, não vence. É óbvio, só vence quem luta. Quem não luta, não vence. Como você pode dizer, eu tenho a vitória se você não lutou. E a nossa vida já é uma luta aqui nesta terra. Nós estamos lutando para entrarmos na Canaã celestial. O nosso adversário, o inimigo, Satanás, ele luta contra nós todos os dias. O apóstolo diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Mas se nós nos mantermos fiéis até o fim, nós alcançaremos a vitória. Por isso eu digo, este pastor da igreja de Esmirna não teve nenhuma cobrança, nenhuma advertência. Foi humilde, sofreu perseguição, padeceu fome, necessidade, na sua pobreza, mas ele se manteve fiel e já disse, tu diz que és pobre, mas tu és rico. Louvado seja o nosso Deus. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, envie para um parente, um conhecido, um amigo, um vizinho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, clique lá no sininho todas, para você receber todas as mensagens. Você pode comentar aí no rodapé do vídeo e deixa o teu like que ajuda muito o canal, tá certo? Ajude esta mensagem a chegar a muitos corações
e Deus te abençoará. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.